Então aqui, dando início a esse segundo bloco, quais aspectos deveremos ficar... Lembra que eu falei que a consulta deve ter dois tempos, o tempo do adolescente e o tempo do profissional. Que aspectos o profissional de saúde deve ficar atento com relação à adolescência, né? Sempre importante lembrar que a maior causa de mortalidade na adolescência são as causas externas. Ocupam o primeiro lugar na mortalidade com cerca de 70% das mortes nessa faixa etária. Tá? Esses são dados de 2006, que mais para frente eu vou mostrar para vocês de onde foram tirados, no material do Ministério da Saúde, todos podem ter acesso. Então, mas, enfim, o que vale é demonstrar que cerca de 70% dos casos de morte na faixa etária são relacionados a causas externas. Então, quais são as causas externas, né? São aquelas não relacionadas a doenças, são aquelas que não estão relacionadas ao corpo do indivíduo, né? E sim a agentes externos, seja causado por ele próprio, seja causado por um acidente ou por outra pessoa. Então, dessas 70%, 50%, se nós pegarmos todas as causas externas, metade delas, 53% das mortes, são ocasionadas por agressão. A agressão inclui homicídio. Tá? O homicídio entra aqui como agressão. Então, esse número é ainda maior na faixa etária de 15 a 19 anos. Então, que é uma faixa etária problemática, onde os hormônios da adolescência eles estão muito à tona, né, muito ativos. É uma fase muito agressiva, uma fase que o ser humano é muito impulsivo, cheio de paixão, né, cheio de energia. Nessa época é muito comum esse adolescente entrar em conflitos e podendo ocasionar até a perda de vida por agressão. Tá? Então, atentar à violência, promovendo a cultura da paz, é algo que nós devemos estar atentos, principalmente nos aspectos de promoção de saúde. Desses 100%, a segunda causa é os acidentes de transporte, principalmente na faixa etária entre 10 e 15 anos, onde o número de acidentes de transporte é ainda maior que o número de agressão, mortes por agressão. Então, na faixa etária dos 10 aos 15 anos, um aspecto que deve muitas vezes ser abordado em consulta é a questão do cinto de segurança, é a questão do alcoolismo e depois a direção, é a abordagem dessa família para ver se essa família toma cuidados de segurança no trânsito. Ou se esse adolescente toma cuidados quando sai com seus amigos, quando sai à rua, né? Que também é algo que a gente precisa ficar atento. Nem sempre, ou em grande parte das vezes, não é uma abordagem de consultório, mas uma abordagem de promoção também de saúde, né? De vigilância de saúde, de vias de trânsito rápido, de aconselhamento, de trabalho em escolas. Então nós precisamos estar atentos e fazer esse trabalho também de prevenção dos acidentes de transporte. Outro aspecto é a violência doméstica, né? A violência sexual das violências domésticas é a mais comum, principalmente no sexo feminino. De todas as causas de violência doméstica notificadas, 56% são violência sexual. Essa fase da adolescência é a fase da descoberta do corpo. É a fase em que a menina começa a ganhar corpo, que os meninos começam a ter maior liberdade, né? Que as meninas começam a ter maior liberdade, e muitas vezes os pais não enxergam que a menina é já uma adolescente e acabam que descuidam, né? As orientações sexuais, as orientações preventivas. Nós sabemos que existem muitas pessoas de má índole na sociedade e muitas vezes esse
tipo de violência ocorre até mesmo dentro de casa. Então é importante ficar atento, orientar a menina, orientar o comportamento adequado e os sinais que ela deve ficar atenta para não envolvimento com uma situação de conflito ou com uma situação que propicia a violência. Nem sempre isso é possível, a prevenção, e às vezes o que nós devemos fazer é a identificação e a abordagem dessas vítimas de violência. Então é muito importante ficar atento a mudanças abruptas de comportamento na criança e no adolescente, principalmente aquelas que tendem a evoluir com um isolamento social, né? Ou a identificação de manchas no corpo, equimoses, roxo, né? Situações inexplicadas ou com explicações estranhas de lesão no corpo. Então nós precisamos estar atentos e precisamos fazer o papel de Sherlock Holmes ou o papel de investigador, de detetive, para também identificar situações de violência. Importante perceber que metade das situações de violência ocorrem no ambiente doméstico, né? Então, mesmo dentro de casa, nós precisamos fazer uma orientação adequada e saber orientar esses pais, né? Orientando alguns cuidados básicos, né? Cuidados de evitar deixar a criança ou adolescente sozinha com adultos jovens, principalmente, ou com adultos que não têm um vínculo tão próximo a gente, né? Ensinar esse adolescente a identificar situações que são problemáticas, que são situações que podem expor essa adolescente, né? Orientar com relação ao uso de álcool, exposição do corpo. Veja, quando a gente aborda essa questão, a gente também não pode abordar com dogmas, com preconceitos, né? São pequenos cuidados que a gente vai orientar as mães, os pais, disposição do corpo, de adequação de roupa para determinados ambientes, identificar, ensinar essa adolescente situações que podem expor ela de uma forma mais sexual, coisas assim que a gente vai lidando no nosso dia a dia e a maior parte de nós, enquanto profissionais de saúde, sabe e deve abordar no momento da consulta. Tá? Um aspecto que é muito importante das causas externas é o suicídio. Não pelos seus números elevados. Tá? O número de suicídios com relação às outras causas externas é muito pequeno. Mas é uma situação importante do ponto de vista de saúde pública, porque demanda muitas vezes um sofrimento não identificado. Uma situação que poderia ser evitada com uma conversa amiga ou com sinais de alerta, né? A depressão, ela ainda é vista com preconceito pela nossa sociedade, né? Então nós devemos identificar o sofrimento de um adolescente e perceber se aquele isolamento não é uma depressão ou não está relacionada a uma situação de violência ou não está relacionada a um conflito existencial, a um conflito do seu momento de vida, que está causando um sofrimento grande e que pode levar a uma situação extrema. Recentemente, por exemplo, eu tive uma amiga estudante, jovem, seus 20 anos, né, que cometeu suicídio, e as pessoas que estavam próximas não conseguiram identificar a situação de sofrimento que ela estava passando, né? Quem sabe se houvesse uma conversa, quem sabe se alguém compreendesse as angústias. Algumas dessas angústias são relacionadas, por exemplo, à sexualidade, né? Uma situação de homossexualidade que não é aceita pela família, não é aceita pela sociedade, e que nós, enquanto profissionais, não devemos agir com preconceito. Algumas vezes tem a ver com conflitos de religião, algumas vezes tem a ver com conflito de violência doméstica, de não compreensão dos pais, de
frustração dos sonhos, né? Então, é muito importante a gente identificar um isolamento desse adolescente, uma reclusão, como um ato possível de depressão ou de sofrimento que ele possa estar passando e tentar trabalhar com isso. Outro aspecto importante é a saúde sexual e reprodutiva. São 3 os aspectos que nós devemos atentar do ponto de vista de saúde pública. Um é que na adolescência ocorre a primeira experiência sexual. E essa experiência sexual, ela pode vir junto com traumas, né? Muitas vezes o adolescente, ao se expor sexualmente, a menina pode ter passado por uma experiência extremamente difícil, o menino também pode ter sido fruto de uma coerção, de uma não compreensão do parceiro, de uma forma precipitada. Às vezes esse adolescente não estava preparado, pode ter vindo sem o uso da camisinha, sem o uso de um preservativo, causando várias angústias. Então, assim, lembrando que a experiência sexual nem sempre se traduz ao sexo vaginal, né? Muitas vezes o toque, o contato com a genitália, oral ou com a mão. Então, tudo isso pode causar angústias no adolescente, né? Tanto no menino quanto na menina. E nós precisamos estar atentos. Uma pesquisa recente revelou que cerca de 33% dos adolescentes já tiveram experiências quando questionados já com 15 anos de idade, sendo que a maior parte começa a partir dos 12 anos. Desculpa, traduzindo melhor o que eu quero dizer. A partir dos 12 anos há uma curva crescente, há um aumento da experiência sexual. Então, dos 12 aos 18 anos é o pico, vamos dizer assim, é o maior número de incidência de primeira experiência sexual, sendo crescente até os 15 anos, né? Até os 16 anos, né, crescente o número de pessoas que têm a sua primeira experiência, sendo a maior parte, cerca de 33%, até os 15 anos. Então é importante nós ficarmos atentos a esse momento de primeira experiência sexual. Dos casos de AIDS, doença já manifesta, já presente do HIV, notificada, 83% está na faixa etária dos 13 aos 24 anos. Isso significa que essa fase da sexualidade é uma fase extremamente importante de contato com doenças sexualmente transmissíveis. É uma fase de exposição, em que as angústias e as inseguranças levam o adolescente a comportamentos de risco. Então nós precisamos acolher esse adolescente e bater cotidianamente na tecla da prevenção à exposição aos riscos, né? O uso da camisinha principalmente, tá? Outro aspecto é a gravidez na adolescência. O problema maior da gravidez na adolescência não é a viabilidade do parto, nem complicação. O problema maior são os aspectos psicológicos. É uma adolescente indo na escola com a barriga grande, uma adolescente que muitas vezes larga os estudos, é uma adolescente que não está preparada para uma situação de maternidade, e que isso precisa ser construído, e que isso demanda um número de visitas maior ao centro de saúde, demanda a um recurso maior do sistema, e leva a um sofrimento, e pode levar também a risco para essa pessoa, no sentido da mortalidade materna também. Então, nós precisamos prevenir essa gravidez do ponto de vista de preparação mesmo, né? Não julgando e determinando a idade que a mãe vai ter o filho, mas pensando e orientando qual é o melhor momento para essa maternidade, junto com a pessoa que a gente vai abordar. Tá? Então vamos dando continuidade aqui. Com relação ao álcool e outras drogas, essa fase da adolescência também é a fase do consumo e da experiência com os diversos tipos de droga. O álcool, por exemplo, ocorre entre os 14 e 17 anos, né? É importante que a gente, ao lidar com o adolescente, não julgue também e não aborde
essa experiência com uma tarjeta. Você é um drogadito, você é drogado, então você já está condenado. Ou você é drogado, então você vai ser drogado o resto da sua vida. Ou você precisa já de uma medicação. Ou você vai morrer, ou você vai se tornar um delinquente, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, temos a obrigação de compreender o mecanismo de ação das drogas, compreender que existem diferenças entre cada tipo de droga, do ponto de vista de risco, e entender que tipo de experiência que esse adolescente teve para a orientação adequada com relação aos riscos que ele se expõe, né? Acolhendo essa experiência e discutindo com ele os riscos que a droga oferece para ele. Nunca dizendo norma, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas orientando, olha, essa experiência que você teve, ou essa droga que você usa, ela causa esse e esse sintoma. Ela vicia com essa e essa facilidade. Ela pode causar isso e isso de alteração no teu comportamento. Ela pode causar esse e esse risco para a tua saúde. Tu acha mesmo que isso pode te ajudar? Você acha que no futuro você não se arrependeria? Você acha que a gente não pode discutir, então, outras formas de você usar? Às vezes até mesmo entrando na política de redução de danos. Às vezes a gente não vai abordar querendo tirar aquela droga. Às vezes a gente vai abordar com a questão de redução de danos, que é a abordagem específica ao usuário crônico, contínuo. Não a uma experiência, tá? Mas ao uso contínuo. Mas aí é um outro tema que a gente pode abordar com mais tranquilidade. Já foi, inclusive, tema de outras webs aqui. Então, o mais importante, gente, é trabalhar a promoção em saúde, tá? De que forma? O principal parceiro é a escola. Recomendo enfaticamente que vocês leiam o caderno Saúde na Escola, caderno de atenção básica, que está no site do Ministério. Eu já vou passar ali, mas vocês acham, colocando no Google, o caderno de atenção básica, Saúde na Escola. É muito interessante, um caderno que vai dar dicas de abordagens, tá? Mas a promoção de saúde é um aspecto importantíssimo a ser levantado. O mais importante é que a gente estabeleça uma parceria efetiva. Na minha experiência, como eu falei, nós temos uma parceria com a escola, com a creche e com o centro de moradores. E temos reuniões periódicas com essa escola e a associação de moradores. Nós, todo início de ano, planejamos em conjunto com os nossos parceiros as ações que nós vamos desenvolver. Então, às vezes é um seminário de sexualidade, às vezes é a discussão de um filme, às vezes é uma visita à universidade, às vezes é a discussão de tema, às vezes é um projeto de extensão, às vezes é uma filmagem, um trabalho artístico. Então, cada vez foi um momento. Como eu estou há 3 anos trabalhando com esse mesmo território, cada ano foi uma experiência diferente que nós desenvolvemos, tá? Nós temos um extremo respeito aos saberes que os profissionais de educação trazem para a gente. Nós aprendemos cada experiência que nós temos com eles, nós aprendemos com eles. E nós tentamos, de alguma forma, também transmitir a nossa experiência, né? Então, dessa forma, eles se sentem instrumentalizados e nós aprendemos a abordagem com o adolescente. Então, é uma experiência extremamente rica que eu recomendo enfaticamente também para vocês. É papel da equipe de saúde também. Nós fazemos, então, as ações orientadas e interdisciplinares, sempre atuamos em equipe. Então, vai o técnico, vai o dentista, vai o enfermeiro, vai o agente comunitário, todo mundo participa. Às vezes mais um e mais outro. Depende da nossa demanda, depende da ação, do tamanho dela. Nós já fizemos de tudo lá. Filmes, atividade, dia, parada, ação sobre sexualidade, sobre drogas, várias experiências. Depois disso, a gente sempre faz uma avaliação dessa experiência. Uma outra experiência que nós temos é que nessas reuniões nós fazemos discussões sobre situações de adolescentes específicos, tá? Aí discutindo o que a escola sabe daquela família, o que nós podemos revelar, dentro de um respeito e de uma ética, sempre estabelecendo limites ao que pode ser revelado. Facilitação do acesso e comunicação. Nós disponibilizamos o e-mail da equipe, um telefone de contato, às vezes é o telefone pessoal, mas agora nós temos um telefone da equipe, e nós temos
Facebook. Não, minto. Facebook nós ainda não temos. Vamos fazer. Nós temos Orkut. E nós temos o blog. E nós temos um e-mail. Né? Então, mas a participação nas redes sociais é extremamente importante. O próximo passo nosso agora vai ser fazer um Facebook, porque nós fizemos uma pequena pesquisa, os nossos clientes tinham um Orkut, mas se tivessem Facebook já teríamos um Facebook também. Eles usam para entrar em contato conosco, tirar dúvidas e, enfim, conversar conosco. Definição de fluxos, ou seja, que horários nós estamos atendendo, como é que funciona o agendamento, que horário que o adolescente chega, como é que funciona, como é que a gente vai poder resolver e diálogo das nossas limitações também. Tá? Então, o material teórico que eu utilizei, gente, foi esse texto, que é bem interessante de ser lido, tá? De 2005, Adolescência e Construção da Identidade, disponível no site que eu coloco. Tá? Depois vocês podem ver nos slides. O material do DAB, que é aqui do Departamento de Atenção Básica, que basicamente tem aquele caderno do Programa de Saúde na Escola. E esse livrinho, que não vai aparecer muito bem para vocês, mas que são as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde do Adolescente. Vocês podem colocar no Google também, ou entrar pelo site que eu coloco, que vocês vão ter acesso ao material. Tá? Então, muito obrigado. Deixo o meu e-mail de contato e fico à disposição para as dúvidas.